Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. O G1 publicou em 8 de abril que um jovem foi encontrado morto por um funcionário na unidade de internação de Planaltina, Distrito Federal, na segunda-feira, dia 6 de abril. Segundo a Polícia Civil, os outros jovens que estavam no mesmo espaço que ele são os suspeitos. Esta é a segunda morte registrada este ano em uma unidade de internação no Distrito Federal. Mês passado, um jovem foi enforcado na unidade de São Sebastião. De 2014 a 2019, 12 adolescentes foram mortos em unidades de internação do Distrito Federal. Sempre lembramos, toda morte em unidade de medida socioeducativa é sim responsabilidade do Estado. O jornal Piranote publicou em 8 de abril que o jornal recebeu uma denúncia de uma pessoa que se identificou como funcionário da Fundação Casa de Piracicaba, que um colega de trabalho estava com suspeita de coronavírus e estava trabalhando normalmente. Que ele tinha um atestado dizendo que estava com a suspeita, mas mesmo assim a Fundação Casa não o afastou do trabalho e do contato com os meninos presos. A Fundação disse que após o período de afastamento, que foi 15 dias, o servidor não possuiu mais sintomas da doença e que, portanto, voltou a trabalhar normalmente. O Gaúcha ZH publicou em 8 de abril que entre a semiliberdade e a internação no estado do Rio Grande do Sul, a Fundação de Atendimento Socioeducativo liberou 28% de seus internos e internas. Com uma população no começo do mês de março de 817, 230 foram liberados, por conta da disseminação do Covid-19 a partir de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Um aumento de 106% em relação ao ritmo de liberação de jovens anterior à pandemia. Em fevereiro, a liberdade cantou para 96 e em março foram 196. Em Porto Alegre foram 85 dos 406 internos e em Novo Hamburgo 60 de 132. Essas são as duas cidades com o maior número de jovens presos e presas no estado do Rio Grande do Sul. Vale lembrar que a partir da orientação do CNJ foram liberados jovens que tinham ato infracional considerados de menor potencial ofensivo. O Cada Minuto publicou em 9 de abril que o Tribunal de Justiça de Alagoas deferiu em parte o pedido do SEDECA Zumbi dos Palmares, determinando que o juiz da primeira vara da Infância e Juventude da capital adote as providências contidas na recomendação do Conselho Nacional de Justiça, para que adolescentes internados e em semiliberdade no estado de Alagoas, considerado grupo de risco de contaminação do Covid-19, sejam colocados imediatamente em medida socioeducativa em meio aberto. No entanto, a solicitação não atendeu a internos provisórios. Aguardamos as próximas notícias do Estado com os números dos que foram colocados em liberdade. Fundação Casa evoluiu o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. E dando sequência aqui a mais uma edição do Boletim Casa Virada com as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto, hoje nós vamos falar sobre as exigências da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMADS, na permanência de envio de relatórios dos adolescentes e das adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, mesmo diante da suspensão devido aí à pandemia do coronavírus que afeta a cidade, né? Nas últimas edições aqui do Boletim Casa Virada, nós tivemos noticiando então a respeito do provimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que determina a suspensão da execução da medida de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. No entanto, isso significa que
Os adolescentes não devem cumprir, então, a medida de liberdade assistida e a medida de prestação de serviços à comunidade, uma vez que as atividades estão suspensas, e aí possibilitando, então, apenas o atendimento de maneira remota, de forma que a pandemia não se agrave aí dentro desse contexto socioeducativo, né? No entanto, mesmo diante dessa notificação do judiciário, desse provimento, como eles nomeiam formalmente, que suspende a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social ainda tem exigido que os técnicos e técnicas enviem os relatórios nos processos a respeito do acompanhamento que está sendo realizado junto com os e as adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. No entanto, o que não está sendo considerado é a falta de informação desses relatórios que estão descrevendo apenas o acompanhamento de maneira remota para ser enviado e a efetividade desses relatórios dentro desses processos, uma vez que não existe informação consolidada do que está sendo organizado e pensado e planejado do ponto de vista socioeducativo junto com o ou a adolescente em cumprimento de medida, uma vez que o atendimento está sendo feito de maneira remota e não existe possibilidade, então, de você pensar num plano de atendimento junto com este jovem ou esta jovem. Dessa forma, há de se considerar de que são relatórios que abrem o precedente para quando retomar o processo de acompanhamento e cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto, o judiciário acirre as possibilidades e dificulte a possibilidade de extinção das medidas socioeducativas em meio aberto, uma vez que houve aí um lapso de distanciamento junto com o acompanhamento direto desses adolescentes e dessas adolescentes. Há de se considerar ainda que quando existem casos de quando enviado esses relatórios, o próprio sistema de justiça está exigindo a notificação dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto acerca da suspensão da execução das medidas. Ou seja, o juiz, a promotoria, a defensoria pública tem solicitado dentro dos processos que os serviços sejam notificados de que a execução das medidas em meio aberto está suspensa. Portanto, demonstra não somente, né, a fragilidade do acompanhamento junto com os adolescentes e no que isso pode culminar, mas também na falta de organização e na falta de compreensão, sobretudo, do que é o trabalho dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto pela SMADS, uma vez que a SMADS orienta uma coisa e que o sistema de justiça dentro dos processos estão solicitando outras. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E essa foi a edição 63 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos o que sai na mídia no meio fechado e trazemos a reflexão de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quanta coisa acontece e a gente nem sabe, e a gente nem pode falar. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros aplicativos de podcast. Acesse ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.